Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos celebrar a Eucaristia da festa de São Josafate, um santo que foi mártir por causa da unidade da Igreja de Polok, na Bielorrússia, hoje a Bielorrússia, e foi um bispo católico como que sofreu muito por ser fiel a Pedro, à escolha que Jesus Cristo fez, confiar as chaves a Pedro, ao Papa. E nem todos concordam, os ortodoxos, é uma das questões mais difíceis, o Papa, e portanto São Josafate foi martirizado defendendo as verdades que vêm desde Jesus Cristo. Saudamos todos os doentes que estão em casa e celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja, e é bom sempre repeti-lo, criada pelo amor, pelo sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa, que nem sempre foram bem compreendidos. Também São Josafate nem sempre foi bem compreendido. E nós católicos não podemos esperar outra coisa. Nós, quem pretende ser fiel ao projeto de Jesus Cristo, tem que aceitar os desafios do próprio mundo. E nesta quinta-feira vamos lembrar, nesta Eucaristia, Armindo, Maria José, Paulo, Manuel Neves, pais, sogros e família, Maria da Glória, e familiares defuntos, Nelson e Rosa Silva. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Intensificai, Senhor, na vossa Igreja a ação do Espírito Santo, e levou o Bispo São Josafate a dar a vida pelo seu povo. Concedei-nos, por sua intercessão, que, fortificados pelo mesmo Espírito, não hesitemos em dar a vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Filémono. Caríssimo, tive grande alegria e consolação por causa da tua caridade, pois graças a ti os cristãos sentem-se reconfortados. Por isso, embora tenha a liberdade em Cristo, para te ordenar o que deves fazer, prefiro, em nome da caridade, fazer-te um pedido. Eu, Paulo, já ancião e agora prisioneiro por amor de Cristo Jesus, rogo-te por este meu filho, Onésimo, que eu gerei na prisão. Em tempos ele era inútil para ti, mas agora é útil para ti e para mim.
mando de volta para ti, como se fosse o meu próprio coração. Quisera conservá-lo junto de mim, para que me servisse em teu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas, sem o teu consentimento, nada quis fazer, para que a tua boa ação não parecesse forçada, mas feita de livre vontade. Talvez ele se tenha afastado de ti durante algum tempo, a fim de o recuperares para sempre, não já como escravo, mas muito melhor do que escravo, como irmão muito querido. E é isto que ele é para mim, e muito mais para ti, não só pela natureza, mas também aos olhos do Senhor. Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como a mim próprio. Se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, ponho na minha conta. Eu, Paulo, escrevo com a minha mão. Eu pagarei, para não dizer que tu mesmo estás em dívida para comigo. Sim, irmão, dá-me esta alegria no Senhor. Dá sossego ao meu coração, por amor de Cristo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus. E ele respondeu-lhes dizendo: o reino de Deus não vem de maneira visível, nem se dirá está aqui ou ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Depois disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dia do Filho do Homem e não o vereis. Hão de dizer-vos está ali ou está aqui, não queirás ir nem os sigais. Pois assim como o relâmpago que faísca num lado do horizonte e brilha até ao lado oposto,
Assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro tem de sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a festa de São Josafate e, portanto, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, tirado do livro de São Lucas, do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 25, os fariseus perguntam a Jesus sobre o reino de Deus. Os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu. E respondeu de uma maneira talvez confusa. O reino de Deus não vem de maneira visível, nem se dirá está aqui ou está ali. E para os fariseus certamente foi uma resposta um pouco confusa, porque queriam coisas mais práticas, mais visíveis, mais palpáveis. O reino de Deus não está ali nem está aqui. O reino de Deus está onde houver alguém que ponha em prática os mandamentos do Senhor. E o mandamento do amor. Nós hoje, na festa de São Josafate, ao longo da história da Igreja, houve homens e mulheres que aceitaram a proposta de Jesus. E a Igreja não é daqui nem dali. A Igreja onde o Espírito Santo de Deus brota e sopra. E não há ninguém que consiga meter o reino de Deus dentro de uma caixinha. O reino de Deus é onde está Deus, onde se pratica a sua palavra, a sua verdade. E este santo de hoje, muito longe de nós, muito longe da nossa cultura, da Bielorrússia, nós temos ouvido tão poucas vezes falar deste país, mesmo nos tempos recentes, e foi um apóstolo que nasceu na Ucrânia. A Bielorrússia faz fronteira com a Ucrânia. Nasceu na Ucrânia no ano 1580. Dos pais eram ortodoxos. Abraçou a fé católica, entrou na ordem de São Basílio, foi ordenado sacerdote e eleito bispo polaco. Dedicou-se com grande empenho à causa da unidade da Igreja, pelo que foi perseguido pelos seus inimigos e morreu mártir em 1623, por causa da unidade da Igreja. Nós, os portugueses, emigramos e trouxemos a nossa fé, e graças a Deus estas obras, estas igrejas, um pouco por todo o lado, são testemunhos da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Mas os filhos entram em contacto com muitas culturas, e também, sobretudo, com os evangélicos, com uma doutrina muito mais fácil, que tudo é ao nosso nível, ao nosso sabor, e às vezes muitas famílias sofrem e não entendem porquê. Não se entende bem porquê. E as coisas são fáceis de entender. É o choque cultural. E aquilo que temos que fazer é rezar para que, como São Josafate encontrou a fé verdadeira, sendo filho de pais ortodoxos, também os nossos jovens vão encontrar e um dia vão parar, vão refletir. Quando? Quando o Senhor quiser. Mas nós temos que compreender que é muito difícil. É muito difícil no meio de um mundo de tanta facilidade. Religiões para todos os gostos. E depois nenhuma está certa. As religiões nenhuma está certa. Todas metidas no mesmo saco. E as nossas autoridades põem tudo ao mesmo nível. E nós sabemos que
que Deus se revelou em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos apontar o reino. E todas estas doutrinas são desvios históricos. Desvios. Olhai, por exemplo, os evangélicos. Quem é que tem razão? Mas quem é que tem razão? Todos têm razão. E a minha é a melhor. E a minha, eu é que estou no caminho certo. Mas porquê é que tu estás no caminho certo? Estou no caminho certo, não sou católico. E a grande afronta é o Papa, é o Pedro, é a Igreja Católica. E São Josafate fala-nos deste processo do mundo. E nós temos que, não podemos perder a calma nem a fé. Temos que acreditar profundamente que o reino de Deus, Jesus Cristo veio para nos anunciar o reino de Deus, para nos revelar o reino de Deus. Não podemos pôr tudo no mesmo saco. Os evangélicos, me perdoem, mas há um fundamento de onde vêm as igrejas evangélicas. É um projeto humano. O homem pode fazer aquilo que quiser e pode decidir. Portanto, não há nada de fundamental. Portanto, a partir daí, tudo, e nós olhamos para essas igrejas aí, que a gente até, mas que é isto? Mas que é isto? É um projeto humano, e temos muitos filhos, muitos mesmo católicos vieram de lá, que ficaram confundidos, perfeitamente confundidos. Aquele diz agora de manhã que está certo. E nós temos que ser fiéis ao projeto de Jesus Cristo, que nos anunciou o reino, que nos indicou o caminho do reino. E no Novo Testamento, a palavra reino que Jesus usa é basileia, que não se refere a nenhum lugar, mas é o domínio de um soberano. A palavra reino, nós só temos a palavra reino, mas no grego havia duas maneiras de referir o reino. Havia a Basileia, que era um lugar que era dominado por um soberano, mas não tinha um lugar fixo. Nos Evangelhos, Jesus usou essa palavra 100 vezes. Alguns requisitos fundamentais para fazermos parte desse reino é a obediência total à vontade de Deus e a consciência da dependência que temos dele. Como é que vamos caminhar para o reino? Obedecendo a Deus, sendo dependente de Deus, reconhecendo que somos humildes. Não há critérios humanos para ir para o reino. E o reino não é aqui. O reino prepara-se aqui. Vamos vivendo aqui o reino. Às vezes ouvimos muita gente dizer expressões: se levamos o que comemos, na cova acaba tudo. Perdemos a fé. Porque o nosso fim não é na cova, é no reino. Naquele reino que Jesus Cristo falou e que São Josafate anunciou e que se esforçou a anunciar aos seus irmãos, apesar de ninguém aceitar. Mesmo dentro das nossas famílias hoje, nós estarmos a falar de Deus ou do reino de Deus é a mesma coisa que estarmos a falar de, como os nossos antepassados falavam, que, sei lá, imaginai há 1000 anos alguém dizer que se andaria de avião. Era dito que era louco. Há 1000 anos atrás, como é que se podia andar de avião? O reino de Deus é uma revelação de Jesus, e nós não podemos, por critérios, por a nossa grande sabedoria, por descobrirmos as verdades, porque isto e para aquilo, porque as autoridades dizem isto, porque as autoridades dizem aquilo. Não, o reino de Deus é aquilo que Jesus Cristo disse. E para conquistar o reino de Deus, tens que estar disponível para seguir Jesus Cristo.
para fazer a sua vontade, para assumir as consequências. São Josafate foi mártir porque queria a unidade dos cristãos. E zangou alguns, porque alguns não querem a unidade dos cristãos. E, portanto, a sua morte foi dentro da própria do seio da igreja. Claro que depois as autoridades, isto e aquilo. Nós estamos a receber notícias sobre o Moçambique. E ontem, ou esta semana, os radicais islâmicos decapitaram 50 cristãos do norte de Moçambique. E aquilo que nos entristece é que a morte dos cristãos, por exemplo, os meios de comunicação social, não têm o mesmo valor que a morte dos outros. Tem menos valor. São cristãos. E nós temos que nos ir preparando. O saque que o mundo está construindo começa a ser um saque sem fundo. E nós rezamos pelos nossos cristãos de Moçambique. Parece que da última vez foram 50. O bispo que é um europeu, que é um português, que nasceu em Portugal e que é bispo daquelas terras, pede compaixão, pede que o mundo olhe para aquilo, porque continuam a ser martirizados cristãos. E nós vemos alguns ateus, algumas pessoas que não têm fé, isso é uma questão das religiões, morrer por causa. Portanto, a solução é tirar a ideia de Deus da cabeça das pessoas e resolve-se todos os problemas, como isto fosse verdade. Estas pessoas sabem que isso é uma teoria ignorante, sabem muito bem que é ignorante, mas isso é uma questão das religiões. Entre as religiões não consta que os cristãos tenham matado ninguém. Não consta. Portanto, será das religiões? Ou é que tu queres fazer crer que é das religiões? E nós vamos atrás destas frases feitas por encomenda, que não têm nada de verdade. Porque quem as pronuncia, se for inteligente, sabe que não é verdade. Que o problema não é de religiões, mas é de domínio, é de dominar, é de subjugar os outros, é considerar os outros inferiores. Nós temos força, vencemos, e foi sempre assim. E não vale a pena dizer que é de religiões, é de domínio, é do mundo. Então que São Josafate nos ajude, interceda por nós, porque nós continuamos com muitos erros no nosso mundo em que vivemos, e como cristãos temos que nos ir preparando. A França está para terminar no Parlamento com a objeção de consciência dos médicos, que é um valor que tem mais da sociedade ocidental, proibir os médicos usar a objeção de consciência, por exemplo, no aborto. Um médico pode dizer, eu não faço. Eles querem proibir. A eutanásia, eu não faço. Eles querem proibir. Então preparemos-nos. Quando terminarem os valores em que assentam a sociedade ocidental, e um dos valores é a objeção de consciência, que eu fico muito triste às vezes por alguns católicos nem sequer saberem o que é isso. Mas eles devem ter razão, os políticos. Eles devem ter razão. Mas não sabemos o que é a objeção de consciência. É um valor. Eu tenho direito, não faço isso. Tenho o direito de dizer, eu não faço isso. E a sociedade ocidental, devagarinho, em nome da democracia, em nome disto, em nome daquilo, que São Josafate nos ilumine e nos dê força. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãs e irmãos, a memória de São Josafate, que deu a vida pela unidade da Igreja, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que não tarde o dia da sua plena união, pela qual São Josafate tanto lutou e deu a vida, oramos. Pela Igreja ucraniana unida, para que continue a trabalhar cheia de fé, pela unidade do mundo eslavo e católico, oramos. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam santos, sábios e bons pastores, e ponham a unidade da Igreja acima de tudo, oramos. Pelos batizados, catecúmenos de todas as confissões cristãs, para que a vida do mártir São Josafate seja para eles um veemente apelo à unidade, oramos. Pelos membros da nossa comunidade paroquial, para que a celebração do mártir São Josafate nos leve a imitar a sua vida, oramos. Rezemos por todos os fiéis defuntos, sobre neste mês de novembro, e daqueles que foram das nossas famílias, das nossas comunidades. E como eu disse, vamos todos os dias ler algumas intenções que colocaram sobre o altar. Esta intenção diz: pelo meu marido, pais, irmãos, sogros e toda a minha família, e pelas almas do purgatório. Também esta diz: Jacinto Souza, Encarnação Souza, José Souza, Luísa Souza, João Teixeira, Conceição Medeiros, António Praticante, Angelina Praticante, José Borges e almas do purgatório. Pelos defuntos desta nossa irmã e pelo seu marido. Então lembremos todas estas intenções que colocamos diante do altar do Senhor neste mês de novembro. Deus eterno e todo-poderoso, vinde em auxílio do vosso povo suplicante, e por intercessão do mártir de São Josafate, concedei-lhe as graças que vos pede com fé, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Deus de misericórdia, santificai com a vossa bênção estes dons, confirmai-nos na verdadeira fé, da qual São Josafate deu testemunho com o seu sangue, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho,
o sangue do glorioso mártir de São Josafate, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos defuntos, de modo particular aqueles cujos nomes colocamos no altar neste mês de novembro, e todos aqueles que lembramos no início desta Eucaristia: Armindo, Maria José, Paulo, Manuel Neves, pais, sogros e família, Maria da Glória e familiares defuntos, Nelson e Rosa, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade.
vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos.
Fazei, Senhor, que esta mesa celeste aumente em nós o espírito de fortaleza e de paz, para que o exemplo de São Josafate demos generosamente a nossa vida pela honra e unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 8h30 e depois temos o nosso terço e a bênção do Santíssimo Sacramento. Oração a Nossa Senhora diante do Santíssimo Sacramento. Ó Virgem Maria,
Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, glória do povo cristão, alegria da Igreja Universal, salvação do mundo, rogai por nós e despertai em todos os fiéis a devoção à Santíssima Eucaristia, a fim de que se tornem dignos de comungar todos os dias. Ó Santíssima Imaculada Senhora, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa, nós os pecadores pedimos-vos que nos alcanceis do vosso divino Filho sacramentado todos os dons e graças de que necessitamos, para vivermos sustentados do seu amor, para adquirirmos os merecimentos de seus fiéis escravos e para termos a felicidade de com Ele e convosco viver por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu te adoro, ó Cristo, Deus, no altar santo, em teu sacramento vivo a palpitar. Dou-te partilha, vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tato e vista falham, bem como o sabor. Só por meu ouvido tem a fé vigor. Creio no que disseste, ó Jesus, meu Deus. Verbo da verdade, vindo a nós dos céus, tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui, Jesus. Ambas eu confesso como bom ladrão, e um lugar espero na eterna mansão. Não me deste a dita como a de São Tomé, de tocar-te as chagas, mas eu tenho fé. Faz que ela cresça com o meu amor e a minha esperança tenha novo ardor. Dos teus sofrimentos é memória esse pão de vida, pão celestial. Dele eu sempre queira mais me alimentar, sentir-lhe a doçura divinal sem par. Bom pastor e piedoso Cristo meu Senhor, lava no teu sangue a mim tão pecador, pois que uma só gota pode resgatar do pecado o mundo e o purificar. Ora te contemplo sob o espesso véu, mas desejo ver-te, bom Jesus, no céu face a face. Um dia poderei de ti gozar nessa doce pátria e sem fim te amar.
a oração ao coração de Jesus na Eucaristia. Coração de Jesus na Eucaristia, amável companheiro do meu exílio, eu vos adoro. Coração eucarístico de Jesus, coração solitário, eu vos adoro. Coração humilhado, eu vos adoro. Coração abandonado, coração esquecido, coração desprezado, coração ultrajado, eu vos adoro. Coração desconhecido dos homens, coração amante, eu vos adoro. Coração bondoso, eu vos adoro. Coração que desejais ser amado, coração paciente em esperar-nos, eu vos adoro. Coração interessado em entender-nos, coração desejoso de ser suplicado, eu vos adoro. Coração doce refúgio dos pecadores, eu vos adoro. Coração que ensinais os segredos da união divina, eu vos adoro. Coração eucarístico de Jesus, eu vos adoro.